Sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista, aqui no canal do YouTube IDOT Oficial, um programa que contará com uma personalidade de influência para a osteopatia e para o IDOT. O objetivo desse programa é expor a biografia e a opinião dos nossos convidados. O nosso programa contará ainda com a participação de renomados profissionais que entrevistarão o nosso convidado. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir mais esse programa. O nosso convidado de hoje é fisioterapeuta osteopata, DO, pela Scientific European Federation of Osteopathy, professor da Escola de Osteopatia de Madrid e presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil. Nosso convidado é o André Shediac. Contaremos ainda com a presença de grandes profissionais do IDOT, todos fisioterapeutas com formação completa em osteopatia e vasta experiência clínica. Eles são os responsáveis por extrair o melhor do nosso convidado de hoje. São eles: Antônio José Dorcussi Filho, o Zezé, diretor-geral e professor DO do IDOT. Leonardo de Lima Souza, DO, professor do IDOT e coordenador do IDOT Sorocaba, além de diretor científico da Associação dos Osteopatas do Brasil. Marcelo Simões, fisioterapeuta osteopata, professor CI do IDOT, coordenador do IDOT Goiânia e membro do Conselho de Ensino da Associação dos Osteopatas do Brasil. Paulo de Moura Pasco, fisioterapeuta osteopata, coordenador do IDOT Brasília, ex-conselheiro titular do Conselho de Ética da Associação dos Osteopatas do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao programa IDOT Entrevista. André, é um prazer ter você conosco no nosso programa. Seja muito bem-vindo e vou aproveitar para abrir esse primeiro bloco de perguntas da nossa entrevista. Eu queria saber, para iniciar esse programa, como foi a sua jornada até chegar à osteopatia? Olá, Fábio, boa noite. Queria começar agradecendo ao IDOT aí pelo convite. Um prazer estar aqui e parabenizar a iniciativa. Bom, minha jornada para a osteopatia começou quando eu estava no meio da faculdade, a partir mais ou menos do quarto período da faculdade. Tinha um professor que atendia a faculdade inteira ao final da aula, ficava lá do faxineiro ao diretor, o Henrique Balgatti, o Zezé conhece a figura. Ele era professor da escola e da universidade que eu tinha aula. E via as pessoas melhorarem numa velocidade, assim, uma diferença de como chegavam e como saíam. E, ao mesmo tempo, eu estava iniciando os estágios, né, na faculdade. No início, estava achando que aqueles pacientes não eram os pacientes que eu via no estágio, né? Eu falava, não, esses casos aqui é meio já organizado aí para o troço dar certo. E depois eu fui começando a ver que muitos casos parecidos se resolviam de maneira totalmente diferente. Aquilo me chamou a atenção absurdamente. E comecei a buscar. Fui na biblioteca, tinha um livro de osteopatia traduzido para o português, cheio de erro e tal, mas fiquei meio que devorando aquele livro. E tinha uma outra professora que estava em formação na osteopatia também, que hoje é professora de osteopatia, Maria Alice, que também me abriu os olhos para esse caminho. E assim, quando eu terminei a universidade, eu soube que estava iniciando um curso, isso em 2001 para 2002. E iniciei na formação em osteopatia, terminando em março de 2006. Muito bom, André, obrigado. E queria fazer o convite para o professor Zezé para fazer sua pergunta para o nosso convidado, André Shediac. Olá, André, tudo bem? André, eu queria perguntar para você um pouco o seu lado pessoal, o André sem ser o osteopata, o André Shediac, né? Esse sobrenome é da onde, André? Qual Shediac é libanês. Libanês? Me Isso. conta um pouquinho aí da história da família, sua vida pessoal aí, como é que é? Tá. Família é meio misturada, assim, do lado do meu pai. O meu nome é André de Aragão Shediac, né? E como Shediac não é tão usual, acaba marcando e acabei adotando esse último nome
desde sempre amigos, chamavam pelo sobrenome e tal. Shediac é do lado do meu pai, que tem os meus avós paternos, são os dois vindo do Líbano. E do lado da minha mãe é uma mistura de baiano, índio baiano com alemão, né? Então dá esse resultado aqui miscigenado. E essas são as origens, né? E eu acabei utilizando o André Shediac, que fica mais fácil de identificar. E você é casado com uma amiga minha, né? Exatamente. Estou casado há 6 anos com a Mariana Ripari, também osteopata. Também foi aluna sua, né, Zezé? E então, aí, desde o momento que eu decidi casar, eu saí do Rio de Janeiro, vim aqui para Piracicaba, estou morando em Piracicaba agora, continuo atendendo no Rio e tudo, mas morando em Piracicaba. E temos o Pedro, nosso herdeiro das contas a vencer aí. Pedro, que é o nosso filho, está com 5 anos. Beleza. Perfeito. E agora eu queria convidar o Paulo Pasco, para a sua pergunta para o nosso convidado. Olá, André, tudo bem? Quanto tempo a gente não se fala, né? Bom, minha pergunta também é de cunho pessoal, para a gente começar aqui conhecendo um pouco mais do nosso presidente. A gente se conhece mais ou menos desde 2017, lá no congresso do IDOT em Maringá, e queria saber uma curiosidade, como que você divide seu tempo entre presidente da associação, no seu consultório, como organizador de cursos e também como professor, né? São praticamente 4 empregos diferentes. Essa é uma boa pergunta, Paulo. Prazer ter você aqui também. Eu, curiosamente, não foi nada combinado, mas eu estava fazendo uma dinâmica de dividir o tempo sobre uma roda. Era um trabalho que eu estou fazendo aqui de desenvolvimento pessoal e realmente ficou meio difícil. Assim, a pizza ficou pequena para tanta fatia. E essa é uma coisa que eu realmente tenho buscado equilibrar melhor, né? Acho que a essência da qualidade de vida é que a gente consiga ter equilíbrio nas coisas. E eu fico muito dividido nessa história, né? O trabalho de docência acaba ficando meio sazonal, né? Os períodos de aulas assim. Ao mesmo tempo, eu tenho consultório aqui em Piracicaba, consultório no Rio de Janeiro, coordenação. Vocês são coordenadores aí, sabem as demandas que tem, além de projetos pessoais, estudo. Então, eu estava meio que por fase, uma época priorizei muito o trabalho de carreira mesmo. Quando isso ficou mais tranquilo, eu decidi mudar para Piracicaba, que deu mais emoção na história, porque é recomeçar, iniciar em um novo lugar, ao mesmo tempo não abandonar os pacientes e o vínculo de confiança que estabeleceram comigo durante 15 anos que eu atendi no Rio. Então, é um processo meio delicado aí que eu tô tentando ainda me equilibrar nisso. Às vezes pende demais para um lado, aí você tenta corrigir um pouco. Família também, conciliar atenção e demanda é um desafio. E vou lhe falar que quando eu assumi a associação na primeira vez, né, eu não tinha noção do quanto isso ia tomar de espaço nessa história aí. Então, eu estou numa fase, no momento assim, de aquele balão que está tirando os sacos de areia assim para tentar subir um pouquinho mais, porque acabei assumindo muita coisa, mas acho que o tempo, o momento foi necessário para tomar algumas atitudes. E agora eu estou tentando dar uma priorizada mais no meu tempo, na família, e ser um pouco mais estratégico. Acabei tomando muita coisa até, inclusive. Obrigado. Como eu for um equilibrista na corda bamba, aí vai para um lado, vai para o outro. É isso. Obrigado. Valeu. Muito bom. E agora, professor Leonardo de Lima Souza, sua pergunta para o André, por favor. Tudo bem, André? Beleza. É um prazer tê-lo conosco.
pegando um gancho agora nesse aspecto profissional e levando um pouquinho para o cargo que você ocupa na associação, nós gostaríamos de saber como que aconteceu esse convite, qual foi o processo, por que você crê que você foi o escolhido e como que você recebeu esse convite, essa missão de estar à frente da associação nessas duas gestões. Então, Léo, prazer aí, obrigado pela pergunta. Eu acompanhei a associação desde a fundação, assim, da primeira ata, e meio que ela não... Eu acompanhei a associação, inclusive com cargo na diretoria depois, mas de uma maneira muito, muito longe, assim, não me envolvia, né? Acabou que a associação ficava muito nas costas do Rogério, que era o presidente da época, e quem criou a associação. E depois de um dado momento, quando foi a segunda reeleição, o momento dele passar a bola, era um grupo pequeno que estava presente e que estava envolvido na associação, pequeno assim, pequeno comparado ao que a gente está hoje. E ele passou a bola indicando o meu nome. A gente, pelo estatuto anterior, não era um processo com chapas formadas e eleição democrática, vamos dizer assim, com contagem de votos. Era uma coisa de acordo, né? E eu meio que fui meio pego de surpresa, assim, mas eu achava que faltava dar minha contribuição, sabe? Eu acho que isso que me motivou no início. Eu falei, cara, eu não posso ficar numa posição de crítica à associação, de crítica ao que eu gostaria que fosse, não a associação de fato, sem fazer alguma coisa por isso, né? Eu estou na mesma condição que qualquer pessoa que está dentro desse mundo, né? Dentro desse mundo da osteopatia, desse universo, e eu tenho a possibilidade, eu não vou negar. E fiquei lá na minha quieto, o pessoal aprovou por unanimidade, então assim, não dá para botar a culpa só no Rogério, teve gente que deu anuência para isso, e aí a gente foi meio que construindo a chapa. Fui indicando algumas pessoas que estavam próximas, que eu conhecia o perfil, que eu tinha mais contatos, etc. E assim formou a primeira chapa. Mas vou te falar, Léo, eu não tinha nenhum conhecimento do que era uma associação, assim, no aspecto do papel dela, em que momento a gente estava. Foi uma coisa totalmente assim de, já que alguém precisa assumir, eu vou assumir. Nesse primeiro momento que eu assumi, eu fui procurar saber um pouco sobre associação, que a gente não tem muitos exemplos na nossa profissão, pelo menos eu não tinha muito claro assim qual é a responsabilidade de uma associação, qual é o papel dela, e busquei contato com meu tio. Meu tio é hoje presidente da PCD, Associação Paulista de Cirurgião e Dentista, que é uma associação gigante no estado de São Paulo. E, putz, falando com ele, a forma que ele falou, aquele negócio me despertou de uma maneira, cara, que eu falei, putz, cara, é isso que precisa na profissão, assim, na nossa área, a gente precisa de gente assim. Que é uma questão de lutar pela classe, de aglutinar pessoas, de ser representado, de dividir informações, dividir participação dentro de uma área específica. E eu saí e falei, cara, é isso, vamos fazer da associação esse negócio. Eu levei lá para a diretoria, a gente andou muito junto, muita coisa, e o troço foi começando a tomar corpo. A gente foi primeiro organizando a casa, algumas coisas mais básicas da associação, em relação a sistema de gestão, conta bancária, modelo de depósito e tal. E quando eu vi, eu já estava envolvido. Os projetos foram crescendo, os passos foram atingidos, mas eu acho que serão perguntas mais para frente, né? Mas eu acho que eu caí na história dessa maneira, assim. Quando eu vi, estava no meu colo e eu fui procurar saber o que era, e quando eu soube, isso me motivou para caramba a tocar isso. Que ano que foi isso, André? Foi 2016 para 2017. A gente assumiu 2017. Foi isso. E assumimos 2017. Foi final de 2016. Valeu, obrigado. Valeu.
Perfeito. E queria chamar agora o professor Marcelo para fazer sua pergunta para o nosso convidado. Por favor, professor. Oi, André, tudo bem? Exato. Queria aproveitar para perguntar um pouco se existe alguma ação proposta pela associação com o objetivo de informar a população sobre os profissionais especialistas em osteopatia. Sim, esse é um ponto importante aí. Dentre os projetos, o início foi chegar nos estudantes e atuantes em osteopatia, nos fisioterapeutas osteopatas ou que estavam em formação em osteopatia. E a gente agregou isso e agora a gente está com tem um projeto que está para lançar, acho que já está super pronto aí, está para sair já, que é um cadastro desses fisioterapeutas osteopatas dentro do site da associação e que vai ser de bom uso para a população que quer buscar um osteopata, quer procurar sobre esse profissional dentro de cada cidade e tal. Além disso, a gente tem buscado alguns textos para informar a população, para poder dar para os fisioterapeutas osteopatas, para os associados, essas documentações, para poder facilitar essa relação e melhorar o conhecimento da sociedade da osteopatia, né? A gente vê que o índice de rejeição da osteopatia é muito baixo, né? Porém, ela não chega ainda como a gente imagina. A gente está crescendo, está ganhando corpo, ganhando unidade, e esse cadastro acho que vai ser uma boa forma também de melhorar isso, melhorar esse acesso aí da população querendo buscar um profissional reconhecido. Tá, obrigado. Perfeito. Mais algum dos nossos convidados quer fazer mais alguma pergunta para o André? Vai lá, Zezé. André, conta pra gente como é que você encontrou a osteopatia aqui no Brasil quando você pegou a associação, com relação às escolas, com relação aos profissionais osteopatas, a parte legal, ou seja, como que você encontrou e qual é a sua opinião sobre isso? Beleza. Então, Zezé, quando eu assumi, o meu papel maior foi correr atrás dessa história do meu tio, ao mesmo tempo tentar entender como era o reconhecimento da osteopatia no Brasil. Tá? Então, a gente foi buscar o que existia, tanto de resoluções, profissões, as resoluções do CREFITO, do COFITO, né? Não do CREFITO, do COFITO. E a partir disso eu comecei a ver que 90% das minhas críticas ao que existia no mercado, que eram desde cursos de baixa duração, cursos de baixa carga horária, formações muito pequenas, formações o critério dos professores dessas formações, muitas vezes, e os profissionais que se autodenominavam osteopatas sem de fato ter essa formação. E eu vi que lá no conselho, tudo que tinha de resoluções sobre isso estavam muito claras, né? Bastava, na verdade, a gente disseminar essa informação e, mais do que isso, criar um critério alto de entrada, né? Então, a gente foi correr atrás de todas as resoluções internacionais que tratavam sobre esse tema para criar os critérios de formação de um fisioterapeuta osteopata e, além disso, a gente tinha a possibilidade ainda de criar uma prova de título. Essa prova já existia, né, com critérios baixos, então hoje a gente tem essa prova onde a gente consegue elaborar uma prova de entrada, como se fosse uma prova da OAB, não da OAB, onde a gente consegue avaliar isso e, ao final, aos que tiverem passado pela prova, a gente faz a avaliação de documentação para que ele comprove que tenha tido realmente essa formação. E esse era um primeiro ponto que a gente encontrou. O segundo ponto foi conversar com todas as escolas. Infelizmente, o que eu observava na osteopatia era uma divisão, como se fossem pequenos grupos, onde havia muita intimidade dentro desses grupos, muita afinidade dentro desses grupos, mas, ao mesmo tempo, esses grupos não se falavam, embora tivesse uma enorme afinidade ao redor deles, que é a osteopatia. Eu comento, a gente teve o OsteoConnect, que teve um evento com muita gente da osteopatia recentemente, de todos os lugares. Eu fiquei assistindo o dia inteiro aquelas palestras e falei, cara, a gente tem tanta coisa em comum, né? Por que isso estava tão separado, né? E fui conversar
porta a porta com cada um. Lembro que eu fui te encontrar em Sorocaba para conversar sobre isso, e assim eu fiz com cada escola, porque não tinha como a gente chegar na área, nas pessoas que estão dentro da osteopatia, sem passar pelas escolas, porque existe um vínculo muito grande. Na ausência dessa referência como um todo, a escola era 100% de osteopatia que cada pessoa dessa conhecia, confiava, é um vínculo, é uma formação longa que cria um vínculo de confiança grande e que precisava haver um alinhamento entre elas, porque, ao mesmo tempo, não só essa crítica era minha, como era de vários profissionais da área, inclusive de escolas que estavam sérias e comprometidas com esse processo, né, que se sentiam naturalmente afetadas de ter uma pessoa com um curso de 1/5 da formação e abrir uma portinha do meu lado com a mesma plaquinha, com a mesma denominação, de maneira a passar uma falsa impressão do que era o tratamento osteopático, que é a formação de um osteopata, e tudo mais. Então, o primeiro momento foi tentar somar isso, convidar essas pessoas a entrarem. Como a associação nasceu por iniciativa de uma pessoa dentro de uma escola, acabou ficando muito próximo ao público, e o convite foi de essas escolas indicassem profissionais que pudessem participar desse processo dentro da associação e construir isso junto, né? Onde a gente criou os 2 conselhos mais atuantes nesse âmbito aí, que seria o Conselho de Ética e o Conselho de Ensino, onde a gente pudesse debater com profissionais de várias formações diferentes, criar um denominador comum aí do que a gente entende que seria um nível mínimo de uma formação em osteopatia no Brasil, e, ao mesmo tempo, que foi onde o Léo entrou e onde hoje o Marcelo nos ajuda nesse processo, e o Conselho de Ética também é um ponto estratégico, porque no início, como a gente deu muito anúncio sobre as regras para se tornar e os mecanismos que a gente já tinha legais ali de reconhecimento, se tomou uma ideia como se a gente estivesse indo a caça às bruxas, né? Como se a gente quisesse botar atrás das grades, né? Pessoas falaram em multas e etc., coisa que na verdade nem se aplica, nem consta no Código de Ética Profissional de Fisioterapeuta que nós somos. Então, a ideia era justamente o contrário, informar sobre isso para que pudessem correr atrás dos seus mecanismos para isso. E o Conselho de Ética era um órgão-chave também, porque senão poderia ir buscar mais profissionais disso, daquilo. Então, também, para poder não ter discussão sobre isso, a ideia é que fosse composto por pessoas indicadas, próximas dessas formações também. O Paulo Pasco nos ajudou para caramba nesse início, depois o Marcelo assumiu do Paulo lá no Conselho de Ética e a gente fez bastante coisa nesse sentido, né? A informação sobre isso, o reconhecimento do especialista profissional, que era uma coisa que nem eu claramente tinha sobre isso, o reconhecimento da prova de título, a procura que a gente teve nesse sentido foi muito grande. Eu acho que deu bom resultado. Perfeito. Professor Leonardo, tem mais uma pergunta para o André? Por favor, Sim. professor. André, aproveitando o gancho da sua resposta em relação a como você encontrou a osteopatia e os desafios do passado, da primeira gestão, eu queria aproveitar essa leva e, diante do que você falou, que já foi alcançado no que diz respeito às provas, à regulamentação de carga horária, etc., quais são os novos desafios que você vê para a associação nessa nova gestão, para o futuro? O que falta ainda? O que não foi alcançado e quais são os principais desafios que você vê? Então, isso é interessante, porque na hora que eu entrei, eu achei que essa primeira leva, primeira diretoria, a gente meio que cumpriu um pouco, grande parte do mínimo que a gente achou importante, que era divulgar as informações de maneira coerente e com embasamento no que a gente tem de resoluções e de código profissional, e tentar chegar a mais pessoas, né? Então a gente conseguiu crescer muito nesse sentido e agora a gente tem alguns desafios, que a gente tem alguns pontos aí que a gente tem trabalhado, né? Um projeto grande
vou roubar uma fala da sua da sua atribuição, que é a diretor científico, que é um evento científico que a gente vai criar ano que vem, que eu acho que vai ser um bom marco de união. A gente já fez muitas reuniões entre escolas, eventos online, etc., mas eu acho que o contato pessoal, o olho no olho, a proximidade é uma coisa que falta. A gente vai poder unificar evento científico, assembleia da associação, discussão de temas pertinentes ao interesse da osteopatia nacional juntos, discutindo, e a prova de título. Acho que a gente vai ter uma oportunidade aí de juntar tudo isso, vai ser muito legal. Ao mesmo tempo, a gente tem que fomentar mais a parte científica na osteopatia. Então, além desse congresso, essa própria iniciativa sua de a gente fazer a divulgação dos trabalhos que estão sendo produzidos. Paralelamente, a gente está com alguns sonhos até mais altos aí, que você sabe disso, da gente ter realmente uma revista brasileira de osteopatia, que a gente possa ter um berço aí para receber isso que está sendo produzido pelos colegas. A gente tem um foco agora dos processos de trazer mais literatura para a língua portuguesa em osteopatia. Então, não só com esse fomento, esse incentivo à parte científica, aí eu acho que de alguma forma isso já vai trazer mais esse gás aí para a parte científica, mas a gente está também fazendo a tradução dos livros do Dr. Steele, né, para a língua portuguesa. Eu acho que isso vai ser muito bom, porque o acesso ao inglês, ao livro, é um inglês antigo, também não é um inglês fácil de ser lido. Eu acho que isso também vai aproximar um pouco mais toda a filosofia osteopática, todo o conceito básico de osteopatia, aonde ela foi fundamentada. Eu acho que é um projeto interessante que a gente está vindo. A plataforma de indicação profissional que eu respondi ao Marcelo também, acho que é uma ferramenta que está chegando agora, que vai ser um bom lugar de encontrar uma indicação. Vocês todos aqui são associados, sabe que no grupo da associação a gente fica direto ali pedindo indicação para outro de outro lugar, porque a gente está sempre com profissionais, pacientes nossos viajando para outros lugares ou familiares de outros lugares que querem ser atendidos com osteopatia. Então a gente vai ter um lugar onde a gente vai poder fazer essas indicações. A gente está ainda alguns documentos que a gente está finalizando. A gente fez um trabalho grande com advogados sobre alguns termos de consentimento, algumas diretrizes legais para que o profissional se sinta seguro em atuar no seu consultório, se pode ter câmera ou não, como é que ele faz com o prontuário, técnica interna, como é que ele faz, como é que não faz. A gente teve toda uma assessoria jurídica que deu um termo bem grande, bem completo sobre isso para a gente, mas a gente está também numa fase de elaborar documentos, de apresentar a osteopatia para os profissionais, para outros profissionais da área de saúde, né? Então, uma maneira de poder chegar com isso e que um médico, um dentista, qualquer pessoa da área de saúde consiga ver e entender o que é osteopatia, entender qual é o trabalho, e também um documento desse para a população como um todo, né? Onde um paciente possam... A gente tem muita falta desses materiais aí como referência, né? A gente tem muitas definições traduzidas, mas são sempre pequenas, são muito particulares. Então, unificar isso para que a gente possa falar a mesma língua é o mais importante. E seguir unindo. A gente precisa aglutinar. A osteopatia só vai ter um caminho que a gente quer se a gente estiver junto tomando as decisões e se preocupando com ela, né? E se isso for feito de maneira pontual, vai ter sempre, vai faltar, né? Então, acho que é isso que é o grande ponto desse momento aí, tentar aglutinar mais. E esses projetos, acho que vão dar mais visibilidade à osteopatia, vão dar mais visibilidade ao osteopata, vão dar mais visibilidade para as bases da osteopatia. Acho que é uma questão de seguir esse caminho. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ótimo. Nesse momento, a gente chega no final do nosso primeiro bloco do IDOT Entrevista e dentro de poucos segundos estaremos de volta.
IDOT Entrevista está de volta para mais uma série de perguntas para o fisioterapeuta osteopata, DO e presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil, André Shediek. André, o que te motivou a presidir a Associação dos Osteopatas do Brasil? Bom, na verdade, motivação mesmo na época não existia, né? Era só uma questão de eu realmente acho que a gente pode fazer mais coisa do que temos e tinha duas possibilidades: ficar sentado reclamando de quem não faz ou poder dar minha contribuição, né? Então esse foi o principal passo aí. E agora nessa última gestão aí que eu estou começando é a gente conseguir outras pessoas que engajem nesse processo. A gente terminou o mandato da antiga diretoria ano passado, buscamos estimular os associados a se inscreverem com chapa, criamos resumos de como é que era a atividade de cada diretoria para ver se mais pessoas entravam nesse projeto. Infelizmente não tivemos mais chapas e como a minha ideia era dar gás novo, eu resolvi ficar para substituir todas as outras diretorias, né? Então a gente entrou com todo mundo novo, mesmo porque o pessoal já estava cansado do trabalho. E agora eu acho que o mais importante é ter alguém para também dar essa contribuição, que eu comento muito. Se cada um puder dar um pouquinho para o processo, não fica pesado para ninguém, né? E são pequenos passos que cada um dá que todos usufruem. Eu acho que esse que é o objetivo, é o que move nesse momento. Perfeito. Zezé, sua pergunta para o André, por favor. André, você já falou para a gente que quando você assumiu a associação, você foi procurar saber o que era uma associação. E uma dúvida que muitas pessoas, eu acho que têm, é saber qual é o verdadeiro papel de uma associação e o que não é papel de uma associação, que isso confunde muito, às vezes, até o próprio associado. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Obrigado pela pergunta, porque é um ponto importante. Na verdade, toda associação, seja ela qual for, tá? Falando no âmbito geral, ela visa representar um grupo, seja ele qual for. Associação dos jornalistas, associação dos barbudos, associação dos carecas, qualquer associação que tenha, eu entro na do barbudo e dos carecas, mas qualquer associação que tenha, ela tem um grupo e a finalidade é poder juntar esse grupo para defender os interesses desse grupo. E aí a Associação dos Osteopatas do Brasil se junta para defender os direitos os direitos e os desejos dos osteopatas do Brasil, né? Então, tudo que for referente e aí a gente tem alguns lugares nisso aí, né? Que são desde critérios mínimos para uma formação em osteopatia, para garantir uma boa formação a quem se chamar osteopata. Então, vai desde os critérios mínimos para a formação, os critérios para a prova de títulos e etc. Fomentar o desenvolvimento técnico-científico do osteopata. Então, através desses eventos, através de tradução de literatura, divulgação de pesquisas que estão acontecendo dentro da osteopatia, eventos, seja o que for. E informar a população sobre a osteopatia, né? Fazer com que a sociedade saiba o que é a osteopatia, como é que é o grau de formação dessa pessoa e como é que eu busco me tratar com essa pessoa. Dentro dessas três atividades aí, principais, a gente tem que tomar cuidado o que é um papel da associação, né? Se eu estou num caráter representativo, eu tenho que tomar cuidado para que não tire proveitos disso, né? Porque aí as funções e as competências começam a ficar. Então, a gente tem tomado muito cuidado com isso. Por exemplo, eu posso criar formações, critérios para formação de osteopatia, nós como associação. Mas a gente criar cursos de osteopatia, imagina criar um curso, uma formação em osteopatia criado por isso. Chancelar escolas. Eu falo porque são coisas que associações já fizeram no Brasil e, infelizmente, começam a desvirtuar. Aceitar patrocínios de determinadas áreas de interesse.
sem nenhuma crítica a quem faça, as associações que fazem, mas eu vejo que se a gente consegue, se o foco da associação é representar os osteopatas e ela ter autonomia, quanto menos vínculos desse tipo a gente tiver, melhor. Outro ponto importante que vale destacar são as competências, principalmente na área da fisioterapia. Nós temos uma parceria com o COFITO, um termo de convênio do COFITO, onde a gente presta a consultoria e apoio técnico, vamos dizer assim. No COFITO, as pessoas não conhecem todas as especialidades da fisioterapia, todas as áreas, e eles precisam de alguém para dar um braço para criar esses parâmetros e etc., que é o que a gente vem dando suporte aí há uns 10 anos. Além disso, outro ponto importante, nós não temos capacidade e nem competência para fazer fiscalizações, né? Os órgãos, o registro, o Conselho Federal e os conselhos regionais são os órgãos fiscalizadores da atuação do fisioterapeuta. E é interessante falar sobre isso porque envolve muito mais do que a defesa do profissional, e sim a defesa da sociedade, né? Então, a gente tem alguns cuidados onde a gente cria determinadas normativas para que sejam seguidas e muitas delas vão ser operadas por outros órgãos que têm a competência para isso. E nós, na verdade, a gente vai criar um lugar de congregação onde a gente consiga organizar as demandas e as necessidades e estabelecer ações para concretizar isso. E assim, a gente está num momento, eu achei um momento muito legal de entrada nesse processo, porque assim, você foi meu professor na formação em osteopatia, então você é muito mais, tá mais tempo do que eu nisso, mas assim, quando eu falei que fazia osteopatia, ninguém sabia o que era. Você vai tratar osteoporose, você vai tratar pessoas com osteoartrose, uma relação totalmente direta, e você falava para todo mundo, ninguém sabia do que você fazia. Hoje em dia é muito comum eu falar isso e as pessoas, nossa, eu já me tratei com um, já ouvi falar, quero saber mais, me falaram que é bom. As pessoas já sabem o que é. E a gente sabe o que isso leva mais para frente. Outras pessoas começam a se aproveitar desse nome. Se é um nome que agrega valor, eu vou me aproveitar disso. E aí a gente tem um risco muito grande, que é a desvalorização desse processo. Onde isso não atende ao interesse de ninguém que quer levar a osteopatia a sério, né? Então, são situações que a gente tem que ficar atento como grupo para poder criar horizontes melhores, mercados melhores, reconhecimento, melhora da nossa atuação, reconhecimento da sociedade para isso, que a gente receba um valor justo por isso, pelo todo o esforço, pelo todo o investimento. E isso é uma coisa bem importante, que eu já comentei outras vezes, mas acho muito interessante. Todo mundo já deve ter feito um processo cirúrgico, algum familiar, alguma coisa, e vem pelo plano de saúde, né? Porém, o anestesista, eles pagam a parte. E por que o anestesista paga a parte? Porque é uma classe unida que criou seus critérios, estabeleceu os seus direitos, e temos todos os direitos, desde que sejamos unidos nisso, e se valorizou dentro desse processo. O plano de saúde escolhe quanto paga para cada um. Inclusive, alguns tentam fazer até outras coisas para poder ganhar por fora, aí, porque o plano de saúde, quanto ao anestesista, ele simplesmente cobra por fora. O que fez eles serem dessa maneira? União. Eu tenho um colega que a esposa é anestesista, e ela recebeu uma carta como de um processo gigante de uma instituição de seguro que estava movendo contra um anestesista, e era uma ação que estava no Supremo, requeria um pagamento alto e cobrou tipo uma taxa extra de R$30 de cada um. Meu colega, que é advogado, falou, essa taxa extra você não é obrigado a pagar, não. Ela falou, não, se tem um anestesista envolvido, eu vou pagar, eu estou dentro dessa. E simplesmente o senso de união faz as pessoas se movimentarem nesse sentido. Eu sei que às vezes parece muito utópico, a gente discutindo dentro da diretoria é muito isso, né? A gente tem buscado outras vantagens para o associado, benefícios e etc. Mas se eu pretendo trabalhar com isso para o resto da minha vida, e eu conseguir melhorar
aonde ela está sustentada, onde é que a minha área de atuação vai se suportar, qual vai ser o reconhecimento e a valorização dela, isso para mim já é suficientemente motivo para investir nesse processo. Mas a gente tem outras parcerias e outras coisas que estamos querendo estimular mais ainda a participação de todos. Porém, eu acho que essas são as competências da associação e o que a gente vem buscando fazer aí nesse sentido. Obrigado. Valeu. Perfeito. Professor Leonardo, sua pergunta para o André? André, eu estou ajudando vocês aí, né, a associação, nós estamos juntos em relação ao departamento científico, e você citou no bloco anterior o projeto de fazer um evento científico onde traga toda essa união para os associados, levar informação para a população em relação às pessoas que estão aptas a desenvolver a osteopatia em qualquer que seja a região. E existe um outro projeto que eu gostaria que você falasse, que é o DO-Touch. O que é esse projeto e como os associados podem posteriormente se engajar e poder contribuir com essa iniciativa. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Beleza, boa pergunta. É um projeto muito legal. Esse DO-Touch, ele é um projeto desenvolvido em parceria com a Andrew Taylor Still University, não é um projeto da Andrew Taylor Still, mas em parceria com o apoio deles, que quem está capitaneando isso é o Brian Dagenhart, que conduz as pesquisas lá, mas também é autor de várias publicações na área de osteopatia. E ele estabelece um programa, uma rede de pesquisas da prática da osteopatia através dos clínicos. Eles desenvolvem uma metodologia de pesquisa e envia questionários, informes para serem preenchidos pelos osteopatas clínicos associados a esse processo e muitas vezes aos seus pacientes. E com esses dados coletados, eles analisam esses dados e preparam estudos e publicam pesquisas sobre isso. E eles têm isso já há um certo tempo nos Estados Unidos e têm 2 parcerias internacionais, com a associação na Alemanha e com a OAB aqui no Brasil. Então, com isso, a gente já vem traduzindo muitas coisas que eles fazem. A gente está iniciando agora a fase final da aprovação no Conselho de Ética em pesquisa para a gente fazer iniciar a coleta de dados através dos inscritos. Essas pessoas vão coletar esses dados, enviar para nós e a gente vai enviar para eles poderem analisar. Então, a gente tem algumas vantagens, alguns benefícios nessa. Primeira coisa, para o osteopata que está na frente atendendo, ele é gratuito, a inscrição. Segundo ponto, eles fazem publicações mensais com informações relevantes, a técnica do mês, explicação de como é a técnica, algum estudo sobre osteopatia, publicando coisas sobre osteopatia. Terceiro ponto, a gente fomenta a pesquisa e o interesse por pesquisa no clínico, que é uma coisa que é muito distante, o cara ou é pesquisador ou é clínico, a gente consegue participar dessa maneira. O ponto mais importante, a gente coloca a osteopatia brasileira no mapa. A gente começa a ter pesquisas, seja clínicas, epidemiológicas, o que for. Se primeiro vai ser sobre estudos, efeitos adversos, mas a gente coloca dados e a gente começa a ser reconhecido no mundo inteiro. E a gente começa a cada vez mais publicar. Ele está, nesse momento, fazendo algumas publicações também sobre os pacientes com Covid, os problemas respiratórios, exercícios ativos para serem feitos em casa. Então, a gente tem traduzido isso também para dar como ferramenta para os nossos associados e as pessoas interessadas poder divulgar isso para os seus pacientes, para os seus familiares, para os seus colegas e tentar, com isso, também ajudar esse momento. E, nesse momento também, a gente está fazendo uma pesquisa meio às pressas, que ele está correndo. Estamos coletando quem são os fisioterapeutas osteopatas brasileiros que estão atendendo na linha de frente de pacientes COVID, para a gente também enviar questionário, coletar esses dados e, quem sabe, a gente consegue ter números aí o quanto antes para poder ajudar outros países aí nessa questão e talvez
resultados bons, que a gente já tem ouvido relato de colegas, mas resultados positivos que possa também colocar essa abordagem para o auxílio da população aí que está precisando. Além disso, eles fazem eventos regulares, onde os membros associados à associação e também membros do EUTouch que participem das pesquisas vão ter descontos em eventos promovidos por eles. Tá? Desde eventos científicos promovidos por ele, eventos de treinamentos promovidos por eles. A gente vai poder futuramente, os que participam da pesquisa, poder fazer esses treinamentos gratuitamente. Então, isso também é uma outra parte interessante desse projeto aí. E temos uma comissão, vale falar, né, Léo? A gente tem uma comissão aí de 3 pessoas participando na frente desse projeto, Adriana Lacombe, que tem feito o contato direto, mais 4, 5 tradutores associados que se disponibilizaram com seu conhecimento de língua estrangeira para fazer a tradução desse projeto. Então, a gente está mais ou menos com 10 pessoas, quem está lá para poder ajudar na comunicação. Então, a gente tem 10 associados trabalhando nisso, cada um da sua maneira, para isso andar, né? Então, acho que também é bem importante esse envolvimento aí, a participação que tem feito essas coisas acontecer. Valeu, André. Obrigado. Professor Marcelo, sua pergunta para o nosso convidado André Chediek, por favor. André, a gente hoje em dia está tendo muita divulgação de vários profissionais utilizando mídias sociais em várias funções, e a gente sabe que existe um código de ética da associação que orienta um pouco em relação a isso, mas eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre a divulgação do fisioterapeuta osteopata através de mídias sociais e quais os cuidados você acha que devem ser tomados. Beleza, boa pergunta. A gente vale entender primeiro, assim, a gente tem o órgão fiscalizador que eu comentei, né, que são os conselhos regionais, e o código de ética profissional nosso como fisioterapeuta. A gente tem todo um juramento, tem toda a assinatura de documentações, a gente fez toda a anuência com esse código de ética, e vale entender muitas vezes que o que o Conselho Federal e Regional faz? Proteger a sociedade do fisioterapeuta que atende essas pessoas, de maneira geral. Tá? Então, o código de ética visa, muitas vezes, a proteger a sociedade de falsas divulgações, falsas comunicações. Nós, como a osteopatia, dentro desse rol de especialidade reconhecida pelo Conselho, e o código de ética do Conselho, já obriga que se você não pode induzir a população de que você é especialista em osteopatia sem ser, né? Então, como toda lei tem o seu caráter interpretativo aí muitas vezes, porém, tudo que induza a população que você é especialista nessa área, que você domina essa área, tem que ser de acordo com a sua titulação, se você tiver ela. O que não te impede a falar disso num evento de faculdade, internamente, 1 a 1, para o seu paciente, que você está em formação, que você está fazendo isso, que você já fez isso. Porém, a titulação, o reconhecimento da titulação, e todos aqui são fisioterapeutas osteopatas, né, nos garante, temos na nossa carteira profissional essa titulação, que nos garante poder falar para a população em nome desse processo. Claro que a gente tem, nesse momento aí, a gente tem várias críticas ao nosso código de ética, principalmente nas questões, ele nem é tão antigo assim, né? Tem menos de 10 anos, mas a tecnologia tem evoluído muito nesse processo, né? Então, acho que a gente precisa melhorar. A associação foi consultada e deu seu parecer lá com sugestões para a evolução do código de ética. E como a gente não tem um caráter fiscalizador, nós, dentro do Conselho de Ética, criamos o Código de Conduta do associado, onde seria... Porque a gente não tem caráter fiscalizador, e quem tem caráter fiscalizador tem que ter um Código de Ética. E a gente já tem um Código de Ética na fisioterapia. A gente tem um Código de Conduta, onde a gente faz orientações ao profissional, né? E a gente busca, com várias publicações que temos feito aí nesse período, exemplificar falhas comuns dentro desse processo. E
então a gente difere muito aí as orientações ao profissional. Claro que tem umas ou outras aí que realmente é para qualquer profissional, não importa qual for, né? Antes e depois, por exemplo, é uma coisa meio que natural. Aí, se eu estou com uma limitação de braço e falo, olha, eu estou sem conseguir levantar meu braço. Zezé, põe a mão aí na câmera, por favor, assim. Põe só sua mão, assim. Aí, a colocação da mão do Zezé, ó meu braço, como é que foi, né? O antes e depois, ele dá muita margem para esse tipo de coisa. E, novamente, o objetivo não é punir quem divulgou isso. O objetivo do código é proteger para que um cara não fale, meu ombro está limitado, eu vou nesse cara aqui também. E sabe-se lá qual é a competência, qual é a capacidade de avaliar as bandeiras vermelhas, dos riscos que ele pode ter com qualquer procedimento que tem risco. Então, o intuito no antes e depois, por exemplo, é exatamente que isso não seja passadas informações não verdadeiras, né? Então, acho que vale, a gente tem muitas publicações feitas sobre isso na associação. O nosso intuito é todo de orientação profissional. Infelizmente, eu falo como fisioterapeuta, eu quando me formei, eu não sabia de grande parte delas, e mais do que isso, eu li só pelo meu ponto de vista. O que eu posso ou o que eu não posso fazer. Mas a hora que a gente olha sistemicamente, a gente começa a ver que existem benefícios e intuitos por trás de cada uma dessas. Onde a gente pode ter críticas, óbvio, e a gente pode contribuir com esse processo, que é o que a gente está fazendo. Então, a orientação, uma orientação básica, e logo quando a gente entrou na diretoria, foi consultar a procuradoria sobre isso, né, sobre essas informações. Eles nos deram um parecer bem completo sobre as dúvidas que poderiam aparecer com o Código de Ética. Foi o seguinte: quem tem a titulação de fisioterapeuta osteopata, que é a titulação profissional de osteopatia, ao divulgar, tem que tomar... quem não tem, na verdade, quem não tem essa titulação, tem que tomar cuidado na sua divulgação se está induzindo a sociedade, ou a população, ou o futuro paciente, a pensar que você tem a expertise disso. Porque tem uma expertise que é categorizada, que é a aprovação na prova de título, a entrega de documentação, e essa sim te dá o aval. O que eu não quero dizer que quem não seja, não sabe osteopatia. Longe disso, não tem nenhum juízo sobre isso. Porém, você pode saber dirigir e não ter a carteira de habilitação do Detran. E se for parado na multa, a maneira de você atestar que você sabe dirigir, não adianta você falar, ô fiscal, senta aqui do meu lado, policial rodoviário, que eu vou te mostrar como eu sei dirigir. Não, você tem uma documentação que te atesta isso. Essa documentação você teve que passar por critérios específicos, e esses critérios que a gente tem mantido e cada vez mais para isso. E com isso a gente consegue ter a valorização dessa titulação para que isso não se banalize. Qualquer um que ponha seu nome na porta, sai fazendo qualquer coisa e apresente esse tipo de osteopatia à sociedade. Perfeito, André. E queria convidar agora o Paulo para fazer a sua pergunta, por favor. A gente falou agora bastante sobre as ações dessa nova chapa, né, sobre o passado, sobre o presente da associação e da osteopatia. Eu queria avançar um pouquinho nessa história, falar um pouco do futuro. Bom, a gente sabe que a osteopatia tem registros de que ela tenha pisado no Brasil pela primeira vez há mais ou menos 30 anos. O que eu queria saber de você é o que o presidente da associação vislumbra ou almeja para o futuro da osteopatia daqui 30 anos, e o que o André, fisioterapeuta osteopata, vislumbra ou almeja para o futuro da osteopatia brasileira. Bom, 30 anos, jogo lá na frente. Com relação à associação, eu tenho muito a pegada meio que eu recebi um bastão de uma associação que já estava criada, que a gente pode ter, poderia estar mais alto ou mais baixo, mas meu papel foi pegar ele e levar mais para frente, né?
Então, o meu papel é conseguir entregar para uma próxima diretoria uma condição melhor do que encontrei, para que isso siga evoluindo. Eu não vou chegar a 30 anos, eu não sei onde a gente vai estar daqui a 30 anos, mas eu acho que se a gente, e uma das coisas que a gente tem feito na diretoria, assim, deixar tudo muito claro, assim, o que a gente faz, a parte financeira da associação, tem uma área do associado, onde ele vê onde é que está o dinheiro, qual foi o balanço da associação, a gente cria certos parâmetros para que a gente não dê margem para que em novas diretorias ou futuras diretorias que tenham outros interesses que não seja da osteopatia, possam mexer nesse processo e a gente já ter um parâmetro de falar, não, peraí, isso aqui está esquisito. Não era assim, divulgava boletim a cada 3 meses com o dinheiro da associação, onde é que estava indo, tinham comissões para discutir, as comissões eram abertas, eu me associei e recebi um catálogo de onde eu queria contribuir na associação. Agora está tudo fechado, não estou sabendo de nada. Então, eu acho que o papel é a gente conseguir colocar o pessoal da osteopatia mais atento sobre esse processo, mais ativo desse processo. A gente não pode ficar só com aquela coisa, não, isso aí eles resolvem. Não, porque vai cair no teu colo em algum momento. E você, se tiver críticas, quanto mais possibilidade de falar e de participar, melhor. Então, a gente quer uma osteopatia participativa, né? Que a gente consiga levantar todos os prós e contras de cada decisão, as consequências, e tomar essa decisão junta, né? A gente até brinca muitas vezes na diretoria. A gente está pedindo para as pessoas participarem, não é nem que o cara está participando e a gente está deixando de lado. A gente está convocando pessoas para poder participar junto, para tomar decisão junto. Então, acho que o papel meu, assim, no futuro, é que pelo menos essas condições estejam livres. O caminho que ela vai tomar é um caminho da maioria dos seus interesses como grupo, como coletivo, se todos tiverem objetivos comuns, né? Se a gente olhar para os objetivos da osteopatia e não objetivos pessoais ou particulares de X ou Y que estejam numa posição mais favorecida dentro da diretoria. Agora, se todo mundo que está participando desse processo sabe que tem seus mecanismos e consegue ver isso, e o estatuto, a gente tem melhorado o estatuto também para dar isso, eu acredito que ela vai para frente, né? Para onde ela vai, foi interessante porque teve um documentário recentemente onde perguntaram para o Dr. Steele, saiu isso recentemente, mas claro, antigo, mas se ele tinha noção, porque ele mesmo já bem velhinho, no final da vida dele, ele já viu a osteopatia ganhando a Europa. E perguntaram, Dr. Steele, você imaginava, você vislumbrou a osteopatia chegando na Inglaterra, na França, na Bélgica e tal? Ele falou, não, eu só imaginava na minha verdade em fazer o que eu acredito, né? Eu, sinceramente, hoje querer parafrasear o Steele, longe disso, mas assim, eu estou numa posição onde o que eu acho justo e acho correto e que gostaria que fizesse osteopatia é o que eu venho fazer. O que vão fazer com isso aí é um caminho natural de quem for assumindo. Eu, como fisioterapeuta osteopata, eu gostaria de ter maior reconhecimento. É um papel importante que a gente está tendo agora de apresentar que a osteopatia não é só para desordens musculoesqueléticas, não é só para dor nas costas, né? Então, inclusive, eventos onde a gente foi convidado, acho que eu cheguei a falar, não sei se o Marcelo participou, mas com o Léo eu comentei naquele evento do Sul, que vocês foram ano passado, vamos apresentar coisas sobre relação com a TM, relação com o sistema digestivo, relações com cardiopatas, com pacientes respiratórios, que a gente consiga ter a osteopatia inserida num ambiente semi-intensivo, na pediatria, que a gente consiga entender que é uma ciência que atua no corpo e não nas patologias do corpo e muito menos patologias exclusivas do sistema musculoesquelético, né? Que a gente consiga ampliar isso, esse é o meu desejo, que a sociedade conheça todas as faces da osteopatia. E o que eu espero é que vão ver que ela não só faz coisas muito interessantes para a dor lombar, como para essas outras patologias, os resultados também são muito promissores, com baixo risco e baixo custo. Perfeito. Obrigado. Valeu. Muito bom. E com isso a gente chega ao final do nosso segundo bloco do IDOT Entrevista de hoje. Dentro de alguns instantes estaremos de volta.
O IDOT Entrevista está de volta para mais uma série de perguntas para o fisioterapeuta osteopata, DO e presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil, André Shediac. André, como presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil, qual é o recado que você dá para os alunos e profissionais que escolheram a osteopatia como especialidade? Zezé, você gostaria de perguntar também? Queria complementar essa pergunta, André, e ver se para você responder para a gente, é importante falar porque o aluno de osteopatia também pode ser um associado, se eu não me engano. Então, eu gostaria de perguntar para você por que um aluno de osteopatia ou um osteopata ele deve ser um associado? Beleza. Acho que é uma pergunta complementar a outra mesmo. Quem está entrando numa formação em osteopatia, uma formação longa, que requer um investimento e que naturalmente vai querer trabalhar com isso e vai ter a osteopatia como uma base de sua atuação para o resto da vida, né? Então, o nosso objetivo é tentar já fomentar, desde as pessoas que estão entrando na osteopatia, a discussão e os cenários que estão acontecendo na osteopatia e as conquistas que estamos fazendo. Então, o objetivo é atrair essas pessoas. É muito comum isso, por exemplo, na medicina. O cara entra na faculdade, ele já recebe um coquetel de uma sociedade tal, uma outra já convida, ele já vai sentindo parte daquele processo. Claro que a gente não pode oferecer essas condições todas que essas sociedades que eu comparei, por favor, não esperem isso, mas onde já possa haver um envolvimento com a área que pretende atuar, né? E isso é fundamental para que saiba futuramente como se posicionar, como se anunciar, como evoluir dentro da formação, quais são as referências que ele vai ter como profissional. Inclusive, com esse intuito, a gente tem no nosso estatuto algumas condições especiais para esse tipo de pessoa. Então, as pessoas que estão em formação com escolas que seguem os requisitos da associação, seguem os requisitos mínimos, não da associação, que a associação estabeleceu com base em documentos internacionais para validar uma correta formação em osteopatia. Então, todas as escolas que estão incluídas nesse cenário, o aluno estando matriculado, então mandando um comprovante de mensalidade do IDOT, ou uma declaração da secretaria, seja o que for, que comprove que ele está em vínculo com a instituição, ele tem 50% de desconto na anuidade, né? Então, esse 50% de desconto na anuidade, a gente está agora em condições de uma relação com PagSeguro, com possibilidade de pagamento de cartão de crédito parcelado. Então, parcelas baratas e que permite ele estar acompanhando todo esse processo, fazendo parte de algumas comissões, não são todas comissões. Comissão de ética e conselho de ensino, obviamente, são as de quem já está especialista atuando na área, assim como cargos de diretoria. Porém, já pode participar dessa formação e os benefícios de ser associado. A gente tem um desconto de mais de 90% na assinatura da JOSPT, desconto na assinatura da JAOA, a gente tem desconto, a possibilidade dessa relação com o DeoTouch, os descontos dos eventos futuros do DeoTouch, tem acesso a todos os documentos que a gente está fazendo, os documentos que permitem ele saber, com respaldo de advogados e tal, sua atuação profissional. Algumas questões que podem chegar a ele, que sejam de classe, a associação pode buscar soluções para propor a ele. Além disso, a gente está fechando aí, desenvolvendo um clube de vantagens para o associado, com mais parcerias em coisas do nosso interesse, seja em marcas, seja em livros, em livrarias, em cursos, coisas desse tipo. E o seguro também, que a gente está terminando o seguro para a atuação dos profissionais e que, como categoria, também possa ter um seguro de vida, seguro de saúde pessoal, também com condições melhores do que na pessoa física lá na frente. E buscando outras vantagens, né? O Congresso Científico vai ter esse objetivo também, de ter um valor melhor para isso. Eu falei de parceria em cursos, desconto em cursos, que vale deixar claro esse ponto, para que não gere má interpretações. Várias pessoas nos buscam para oferecer descontos em eventos na área de osteopatia, porém a gente não pode divulgar isso
maciçamente, porque a nossa posição, lembre que a associação não pode tomar partido disso. Então, os associados que quiserem ter a possibilidade de benefícios desse tipo, deixando claro que a associação não tem nenhum interesse e nenhum benefício com esse tipo de coisa, mas é só o interesse de dar condições mais vantajosas ao seu associado. A gente vai ter um canal paralelo para oferecer esse tipo de oportunidades também. E eu acho que a minha, pelo menos que eu comento que é a principal, é de poder estar participando da osteopatia, poder estar participando de uma área onde ele pretende viver a vida depois, né? E uma área que somos apaixonados, né? Então, como é que a gente pode contribuir dessa maneira? Essa é a primeira delas. Entrando no site osteopatiabrasil.org.br, como se associar, lá tem todas as informações aí. Beleza? Perfeito, André. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o André Shediak? Bacana. André, vou te convidar agora para um momento papo reto, onde eu farei uma pergunta ou apenas deixarei um tema no ar e o seu desafio é responder em apenas uma palavra ou, no máximo, uma curta frase. Beleza? Beleza? Vamos ver o que vem. A risada de vocês não me deixa tranquilo. Ser presidente... Tranquilo. Vamos lá. Ser presidente da OAB é? Envolvimento com a osteopatia. Seu grande objetivo profissional? Essa história de uma palavra bagunça, né? Grande objetivo profissional. Conseguir fazer o que amo, me proporcionando qualidade de vida. O que a osteopatia representa para você? Filosofia de vida. Sua maior conquista como presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil? Acho que tivemos algumas, mas eu acho que ver hoje escolas, a osteopatia se falando, eventos que tem muitas instituições juntas, eu acho que esse já é um grande feito aí de tentar aproximar todas as vertentes da osteopatia. Um hobby? Jogar basquete. Um livro? Tem vários, né? Mas Osteopatia, Filosofia e Prática, do Dr. Steele. Uma referência fora da osteopatia? Meu pai, minha mãe. Uma referência dentro da osteopatia? Dr. Steele. Teve o legado de deixar obras escritas, permite a gente se aproximar um pouquinho dele. Perfeito. A osteopatia no futuro? O que nós conseguirmos fazer dela, como grupo. Perfeito. O céu é o limite, não tem caminho, todas as dificuldades que a osteopatia já enfrentou historicamente, e ela está aí cada vez mais forte, só depende da gente. Muito bom. Nós conversamos hoje com André Shediak, que é fisioterapeuta osteopata, DO, presidente da Associação dos Osteopatas do Brasil. André, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conhecer um pouco mais das suas ideias, da sua história, do seu trabalho. E agora eu gostaria de convidá-lo para as suas considerações finais. Eu queria agradecer o espaço, a iniciativa. Eu acho que é um bom canal aí de contato, deixar sempre estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida, e aconselhar a todos que tenham interesse e tenham curiosidade, tentar acompanhar as mídias sociais onde a associação está, a OAB oficial no Instagram, no próprio site, e mesmo quem não queira se associar, saiba que a associação vai estar continuando trabalhando
pela osteopatia, e tem uma área lá, newsletter, que é só qualquer um se cadastrar ali que vai receber informações sendo associado ou não, certas informações vão ser divulgadas para todos, e falar que eu estou à disposição aí para sempre que precisar. Muito obrigado mais uma vez. Opa, por favor. Desculpa, obrigado pela iniciativa aí. Momento difícil que estamos passando, mas a gente tem algumas possibilidades de manter a ligação com a osteopatia, com a nossa paixão, com os contatos. Então, acho que é uma excelente alternativa nessas fases. Muito bom, André. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Agradeço igualmente a participação de todos os professores e também os convido para as suas considerações finais. Vamos começar por você, Zezé. Não, agradecer o André, né, e desejar sorte a ele e falar para ele que o IDOT está muito feliz com a presidência dele, com a associação, e que esse papel aí, que Deus o abençoe para que ele possa organizar e cuidar da osteopatia do Brasil. Então, parabéns, André. Obrigado. Perfeito. Todos nessa, hein? Peso pesado para minhas costas. Perfeito. Professor Leonardo, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais, por favor. Agradeço você, Fábio, o IDOT, pelo convite, os colegas aqui, principalmente o André, por se dispor a esse bate-papo. Quando convidado a compor, a ajudar a associação no conselho e agora na diretoria, veio através de um convite da pessoa do Zezé. E eu confesso que cada dia que passa eu entendo a necessidade da classe conversar, principalmente as pessoas que têm bastante experiência, e a gente escrever esse capítulo, eu sempre falo, é uma folha em branco que a gente está redigindo agora, e a importância dessa escrita perdurar durante muito tempo. Então, eu queria te agradecer, venho te conhecendo bastante nos últimos tempos, conheço um pouco das pressões que acontecem de todos os lados, e em algumas situações eu pude ver que os critérios que a gente vem estabelecendo, nós estamos conseguindo manter intacto de acordo com o que vem sendo definido. Então, o que eu espero de você, quando eu falo você, na verdade o carro está cheio de gente te ajudando, mas é você que dirige. Mas o que eu espero de você é que você continue pensando na osteopatia acima de tudo, porque esse é o objetivo, e que as pessoas que vier suceder o seu papel, né, os colegas que forem assumir esse posto, tenham acesso ao que foi feito e permaneçam com esse objetivo. Então, parabéns mesmo. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Professor Marcelo Simões, muito obrigado pela sua participação também e as suas considerações finais. Eu queria agradecer também, agradecer o Fábio, agradecer o IDOT e principalmente ao André, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito na associação e espero contribuir da melhor forma, e vamos junto aí construir essa história aí da associação e da osteopatia. Beleza, valeu. Coordenador Paulo, muito obrigado pela sua participação também no nosso programa e suas considerações finais. Eu agradeço o convite, agradeço você, Fábio, por mediar nosso encontro aqui. Agradeço o André pela disponibilidade. Quero, mais uma vez, me deixar à disposição da associação, apesar de não ter um cargo efetivo, mas saiba que eu estou sempre acompanhando tudo e remando junto desse barco aí. Hoje o André é o cara que está no comando, mas tem bastante formiguinha ali para fazer esse
barco caminhar num rumo só. Tá? Então, André, sorte, sucesso, persistência aí para você levar e colocar o Chapatia onde ela merece e que a gente possa se orgulhar do que a gente construiu daqui 30 anos. Pode ser? Acho que daqui 30 anos a gente vai estar vivo ainda. Espero que sim. Podemos olhar para trás e ver coisa boa, né? Isso aí. Obrigado aí, Paulo. Queria agradecer aí o voto de confiança de vocês, né? Vocês 4 aí que tiveram hoje à noite conversando comigo, fizeram seu voto de confiança pessoal nesse processo, né? Participaram ativamente, se doaram por ele, e queria agradecer aí a toda a ajuda, não só de vocês, mas vocês aqui representados também, todos os associados que participam, e que venham mais gente para somar aí, para a gente poder cada vez seguir mais firme nessa história. Eu que agradeço aí vocês. Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação, por disponibilizar o seu tempo. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Agradecimentos especiais a você que esteve conosco até esse momento. Deixe seu comentário, quero saber mais o que você achou sobre esse programa. Deixe suas dúvidas, deixe suas perguntas. Um grande abraço e até o próximo IDOT Entrevista.